Então, para mais um exemplo aqui de transformações gasosas. É o seguinte, em uma certa quantidade de ar é confinada no interior de uma seringa, como na figura 1. Ao ser colocado num recipiente com água quente, verifica-se que o êmbolo sobe. Então, o que aconteceu? Houve um aumento de temperatura. Não é isso? A temperatura subiu. Considere o ar como um gás ideal e que o êmbolo possa mover-se livremente. Considere que ainda a pressão e o volume que ele ocupa quando a temperatura é T. Tá? Assinale a alternativa que melhor representa a transformação sofrida pelo ar ou pelo gás. O que aconteceu? Nós podemos verificar quando eu coloquei água quente, quando aqueceu o gás, o êmbolo também subiu. Bom, por que o êmbolo subiu? Vamos pensar o seguinte. Nós estudamos, quando vimos lei dos gases, que a temperatura ela é uma grandeza associada à pressão e também associada ao volume. Não é isso? Nós vimos que a pressão ela é proporcional à temperatura e nós vimos que a pressão também é proporcional ao meu volume. Desculpa, o volume é proporcional também à minha temperatura. Lá nas transformações de Charles, Boyle e Mariotti, nós verificamos isso aqui. Que o volume e a pressão são proporcionais à temperatura. Ou seja, se eu aumentei a temperatura, ou aumentou a pressão, ou aumentou o volume. Dos dois. Tá? Ou pode ser que corra os dois. Aumentando a temperatura, pode aumentar a pressão, como também pode aumentar o volume. Porém, nós sabemos que após eu colocar ele aqui na água quente, ele vai subir, então nós sabemos com certeza que aumentou o volume aumentou. Né? Mas em um exato momento, o êmbolo, né, a seringa, parou de subir. Por que ela parou de subir? Porque ela ficou com a mesma pressão que ela tinha antes, por isso que ela parou de subir. Então, nesse exemplo em particular, a gente pode ter essa seguinte linha de raciocínio. Veja bem, ó, veja se vocês conseguem me acompanhar. Aqui, esse êmbolo, que é essa parte móvel, ó, essa parte móvel, ela tá parada. Por que ela tá parada? Porque a pressão de dentro é igual à pressão de fora. Pressão interna é igual à pressão externa. Depois do movimento do êmbolo, que é na figura 2, o êmbolo ele aumentou o volume, com certeza. Porém, ele parou de se movimentar. Por que novamente ele parou de se movimentar? Porque a pressão interna é igual à pressão externa. Ou seja, eu não mudei a pressão externa. Então, na figura 2, ele parou de se movimentar porque ele chegou à mesma pressão que ele tinha antes. Se antes a pressão interna era igual à externa, na figura 2 ele parou de se movimentar porque a pressão interna novamente ficou igual à pressão externa. Então, nesse exemplo, nós podemos concluir que apenas o volume aumentou devido ao aumento da temperatura. Tá? Então, de novo, só para recapitular, aumentando a temperatura, eu poderia ter duas hipóteses, melhor três. Com a temperatura maior, eu posso ter ou a pressão maior,
ou o volume maior, ou os dois elementos maiores. Mas nós verificamos, né, dado esse experimento, que a pressão na figura 2 ficou igual à pressão da figura 1. Ou seja, não é essa condição. Ou seja, a condição correta é que, nesse exemplo, aumentou o volume, aumentou a temperatura, aumentou somente o volume. Pressão constante. E o gráfico que fornece isso para a gente é o gráfico da opção A. Porque a gente pode verificar conforme eu aumento a temperatura, o que acontece com a minha pressão? Ela permanece constante. E isso é tudo, pessoal.